Amigos queridos, que prazer tê-los aqui de novo. Adoro, sempre digo que adoro, toda sexta-feira, e esta, o 8º programa, dia 15 de novembro, estamos chegando ao final do ano. Como sempre, vamos começar com uma frase que diz o seguinte: nunca pare de caminhar e sonhar, mesmo que o caminho seja desconhecido e o sonho inatingível. O importante é nunca desistir da fé, nunca perder a confiança. Por quê? Porque ela, a fé, é que dará sentido ao caminho e só ela tem o poder de alcançar o inatingível. Crédito para Ailton Nascimento, que eu não conheço, mas essa frase me veio nas mãos para que eu transmitisse hoje para vocês. É para hoje, para amanhã, para esse feriadão que vem aí gostoso e para toda semana, pensar e repensar nela com carinho. E hoje é um dia muito gostoso, porque eu costumo trazer aqui pessoas que para mim são como anjos. Tanto que eu estou lendo um livro aqui sobre anjos, os mensageiros da luz, da Terry Lynn Taylor. E essas pessoas que eu trago, eu as conheço. Se não as conheço por toda uma vida ou por um tempo, eu as conheço de vê-las crescer como ser humano, como pessoa. As conheço pela busca do seu lado profissional, pela satisfação de estarem fazendo aquilo que talvez sonharam algum dia lá atrás, na sua infância. E hoje o meu convidado especial é uma pessoa muito querida que eu conheço. Desde criança, conheço os pais há muitos e muitos anos, então o meu carinho por ele é muito grande. E dizer o seguinte: ele é bragantino, é um sonhador, mas um sonhador que tem muita fé, muita coragem, que vai à luta, não desiste, mesmo quando o caminho ou as circunstâncias parecem assim ser uma barreira. Ele é o nosso amigo, o nosso convidado de hoje, Fernando Gabriel César Monesi. É um prazer tê-lo aqui, é um prazer recebê-lo, meu querido. Prazer é meu, obrigado pelo convite, mais uma vez, é uma honra estar aqui. É uma honra e eu acho que é um orgulho não só para você, para os nossos telespectadores, amigos tão queridos, que todas as sextas estão aqui e que estarão sempre, mas para os seus pais. Eu acho que você deve ser assim, não só você, mas com suas irmãs, um orgulho de ter buscado esse seu caminho e de ter alcançado tanto sucesso na sua vida, porque ela diz respeito a você, né? E é isso que eu queria compartilhar com todos. Você que é esse bragantino, você que é DJ, ele tem uma loucura, uma paixão pela música. Então ele começou com 12 anos, vejam bem, 12 anos ele começou a ser DJ. Depois disso, ele passou como locutor, como editor, editor de imagens, computação gráfica, ele fez finalização, direção, narração, isso estudando no Senac, ele fez radialismo, e agora, atualmente, já há um tempinho, ali atrás e até agora, ele é o novo narrador da Discovery Channel. Mas para não quebrar assim essa surpresa gostosa de termos uma pessoa hoje a quem eu vou pedir o autógrafo no final, né? De saber que a gente está assistindo filmes e não conhece ou conhece aquela voz e não sabe quem é. Então nós vamos conversar agora com o Fernando e perguntar o seguinte: a primeira pergunta para ele será a seguinte: meu querido, você era tão pequenino, 12 anos, como é que você virou DJ, se você era tão criança e se você nem tinha muita grana? Como é isso? Foi assim, amor à música realmente, Sônia. Eu, com 12 anos de idade, eu tenho um tio que não é tão mais velho que eu, e a gente queria poder lidar com a música, poder fazer aquilo que a gente ouvia no rádio, né? Dos DJs fazendo, conseguir colocar uma música misturada com a outra, e a gente curtia aquelas músicas mesmo também. Porque você nasceu e cresceu no rádio, né? Ah, sim, exatamente, é verdade.
Meu pai, né, que Isso. é técnico em eletrônica, ele que construiu a rádio aqui, montou a rádio aqui em Bragança, era técnico das duas rádios, rádio AM, rádio FM, é técnico da TV Altiora. Não, é técnico hoje. nosso, particular em casa, eu me sinto Exatamente, tão honrada. Exatamente. Então isso fez com que, lógico, eu convivesse com aquele ambiente e fosse na rádio e olhasse os locutores fazendo os programas, né? Eu lembro que até hoje eu ligava na rádio para falar assim, olha, você tem como gravar essa música para mim? Pô, eu não tenho como gravar, né? Porque na época, imagina, e a gente fala época, e olha como essa tecnologia mudou. Era a época da fita cassete, que tem gente que pode olhar assim, fita cassete, o que é isso? É aquele do videocassete? Não, fitinha cassete mesmo de áudio. E era a época do vinil, que hoje está mais elitizado o vinil, né? E tem gente que menosprezou o vinil, né? E era isso aí, tem como pegar o vinil aí para poder gravar, era esse amor, essa coisa. Mas lógico, como você falou, a gente não tinha tanta condição assim. Mas aí, qual que é a condição que a gente tinha? Pai, você pode dar uma ajudinha? E se eu pegar e comprar um 3 em 1 e conseguir colocar um potenciômetro ali, alguma coisa que faça com que eu consiga mudar a rotação do disco? Aí, tem como fazer. E foi assim que eu comecei. Então meu pai foi lá, pegou um 3 em 1, que é o que a gente podia ter na época, e enfim, foi lá, mudou, colocou a rotação, e a gente foi lá e virou DJ, fazia bailinho de todo mundo. E foi assim que eu comecei lá, com 12 anos de idade, é isso, fazendo festinha de amigos, bailinhos. Mas aí com uns 15, 16 anos, você já teve um programa na rádio, não foi isso? Pois é. Então pode contar tudo. Eu e mais três amigos, um deles até continua fazendo festas aqui em Bragança, que é o Merlin. Meu tio, que é o Silvio, o Merlin e o Anderson. E o Anderson também faz festa junto com ele ainda em Bragança, continuam sendo DJs. O Silvio já menos DJ, né, entrou para a parte de computação. E a gente pediu na rádio para poder fazer um programa de DJ. E aí foi nos dada essa oportunidade de fazer aos sábados um programa só de DJ. Aí a gente já estava com um equipamento um pouquinho melhor, né? Enfim, cada um dá um pouquinho. Já faziam as festinhas já também, fazíamos né? as festinhas. E a gente começou a fazer o programa na rádio, realmente. A gente começou a fazer, aos sábados. E esse programa na rádio já era aquele Dance Power? Dance Power. E você já era locutor? Então, todo mundo ajudava um pouco. Mas eu ainda não sabia se era isso que eu queria. Assim, eu acabava sendo âncora porque eu falava assim, você tem uma voz legal. Beleza, então fala aí. Então, às vezes, mais eu falava, mas todo mundo falava. Todo mundo falava. Isso foi o quê? Com 15, 16 anos? 16 anos, E ficou... Porque depois você foi fazer o Senac. Foi. Logo depois disso. Foi. Eu tive que ficar por causa do serviço militar. Então fiquei aqui por causa do serviço militar ainda. E depois, os meus pais tinham... eu tenho 2 irmãs. Os meus pais, as 2 passaram na faculdade, e aí para manter todo mundo era muito difícil, e eu sabia dessa dificuldade deles, e eu falei assim, então o que eu posso fazer para, sabe, que é uma coisa que eu gosto, né, que eu gosto de fazer, e comecei a ligar nas rádios para falar, escuta, existe um curso, algum lugar que eu possa me profissionalizar, que eu possa aprender a fazer locução, que eu possa... Enfim, existe. E aí as pessoas falavam assim, olha, teve um que falou assim, tem Brasília, uma universidade. E eu assim, Brasília está tão longe. Né? E aí até que eu liguei na Transamérica, e um locutor da Transamérica foi muito bacana, ele falou assim, tem o Senac aqui em São Paulo que faz, que tem um curso de radialismo, locutor, se você quiser fazer. Aí fui, me informei, não botava muita fé. Essa é uma história muito interessante, você vai contar. Tá. Você vai contar quando você chegou lá. Tá. Eu cheguei lá e não sabia muito assim o que era, enfim. Eu quero fazer inscrição. Tá bom, me dá o seu nome, seu RG. Tá bom, olha, você vai vir fazer uma prova dia tal. Eu falei, nossa, uma prova, tem vestibular também? Tá bom, vamos fazer. Chego lá, Sônia do céu. Muita gente. E era 12 vagas, era uma coisa assim... Isso você não sabia? Não sabia. E até para usar o guardanapo aqui. Fui fazer o teste assim, né? Tremia, e aí... Mas enfim, para resumir para você, fui, encarei os meus medos. Quantos candidatos tinham lá? Que você imagina, eu imagino que para 12 eram vagas. várias salas, eram assim, igual vestibular mesmo, assim, várias salas lotadas de gente, assim, sei lá, umas 500, mais. Nossa, era muita gente, porque salas daquela universidade ficava perto da FAAP e eles usavam a estrutura ali.
Então eram salas enormes, de 50 por sei lá quanto, e lotadas. E aí também tinha o teste teórico, aliás, tem o teste que era escrito, uma redação, e depois um teste de estúdio, que davam pra gente uma locução de um comercial, uma locução de uma notícia de jornal, e tinha que fazer ali. E aí, primeira vez, né, sabe aquela coisa? Tremia. Fui lá e fiz do jeito que eu achava que eu tinha que fazer. Achou que passou? Não, eu não estava achando até o último texto. Eu estava muito nervoso. E aí, quando eu li o último texto, um cara que estava atrás de mim levantou e falou assim, pô, você mandou bem pra caramba. Aí eu fiquei meio assim, né, se eu mandei bem pra caramba, então tomara que seja mesmo. E aí deu certo. Não sei se eu mandei mesmo, quer dizer, mandei porque, acho que assim, não é que mandei, mas no sentido de passei, deu certo de passar. E aí que eu fui fazer o Senac e fui entender um pouco melhor do meio, enfim. Quanto tempo você ficou no Senac? Foi 1 ano no Senac só. 1 ano. Para me formar diariamente? radialista. Era todos os dias, E como é que você fazia? Eu ia de ônibus. E voltava? E voltava. Todos os dias. Mas enquanto isso, a sua paixão maior... Sim. Paixão maior, é bom a gente estar dizendo isso, né? Porque... Ana Mara, o DJ. Não era nenhuma menininha, não. Era a música, viu? Ana Mara, muito querida, é uma amiga que eu amo de paixão e que é a mulher desse querido aqui, desse Fernando, que são os 2 amados meus. Então, essa música, essa paixão, acho que não sai nunca, né? Não, nunca. Então, passei aqui em Bragança por todas as danceterias. Eu vou falar assim, né? Quem lembra, tá? Mas não é também tão longe assim. O Desafinado Karaokê, depois o Bahamas, passei pelo Bahamas. O Tequila Banana, que eu até cheguei um tempo a administrar a danceteria. Caiu no colo, não era uma coisa que eu queria, mas enfim. Fui lá, passei por essa fase. Por que mesmo? Porque você precisava de dinheiro. Ah, sim, claro. Né? Você precisava. Exatamente. E foi justamente nessa época, foi um pouco depois disso que a gente está contando, mas eu nunca parei. A carreira de DJ, sempre que eu pude, eu consegui levar junto comigo. Você foi fiel, né? Fui fiel. Sempre foi fiel. Mas daí, de repente, você acabou o Senac, né? E você voltou para uma rádio local aqui. Foi, aí eu pedi oportunidade aqui, falei, agora eu sou profissional de rádio, né? Eu já falava assim, agora eu estou mais preparado, posso encarar. Fiquei mais seguro de mim, enfim. E aí me deram a oportunidade de fazer um programa. Falaram assim, você está no lugar certo, na hora certa. E eu entrei fazendo um programa das 8 da noite até a 1 da manhã. De segunda a sexta. Mas você tinha toda uma produção ali, todo mundo trabalhando para você. Produção que nada. A gente chutava, cabeceava, apitava, torcia e fazia de tudo. Então, assim, é óbvio que eu levava... Como eu era DJ, tinha uma vantagem de eu ter algumas músicas legais, de eu ter já um repertório, de ter músicas, de ter equipamento. Ter amigos também, né? Amigos, muita gente que me ajudou. Até o pessoal estava vendo aqui no estúdio, aqui, o Deli, que está aí ouvindo, foi uma das pessoas que me ajudaram também. Enfim, muitas pessoas me ajudaram. E eu já tinha o equipamento, então o que eu falei? Falei, já que a rádio não tem tanta música, a rádio não tem alguém para ajudar, então eu vou assumir com o que eu tiver, o que for possível fazer, eu vou fazer. Fazer das tripas coração, exatamente. Mas não desisto, né? Exatamente, não desisto. Então eu fazia as vinhetas do meu programa, apresentava o programa, colocava as músicas, atendia o telefone, soltava as vinhetas. Então, enfim, era um... Não era só isso, não era só isso. Quantas cartas você recebia por dia? Pois é, aí que veio a coisa, Sônia, você está falando. Vai lá. Porque o que eu fiz? Eu comecei o programa, no Senac, é uma coisa que mudou hoje em dia, a gente pode falar isso mais para frente. Mas no Senac existia a locução de alta estimulação, que eles chamavam, que é o que a gente ouve hoje, a Jovem Pan. Fale. O cara... Jovem Pan, via satélite para todo o Brasil, você liga para cá, aquela rapidez, aquela jovialidade, alegria, aquela né? alegria, esse sorriso, exatamente. E tinha o que eles chamavam de baixa estimulação. Como? Antena 1. Você liga para cá e escolhe as músicas que fazem sucesso, que é uma música... Eu adoro até hoje, viu? Exatamente. Antena 1 é comigo mesmo. Eu fazia isso no rádio. É mesmo? Então eu comecei das 8 da noite até as 10h30 como locutor jovem. E aí eu tocava as músicas de DJ, os remixes, tudo que tinha direito. E às 10h30 da noite comecei a fazer recadinho romântico. Você liga para cá, escolhe a música que você gosta, oferece para as pessoas que você ama. Aí nessa, Sônia do céu, 3 meses de programa eu já estava recebendo 300 recados por dia, 6 meses 500 recados por dia, 8 meses eu já estava... Eu não consegui... Quase Chegou uma 1000. hora
800 recados por dia. E assim, as pessoas falam, nossa, recados, tinha uma caixa de papelão desse tamanho na rádio com o meu nome, que todos os dias estava lotada. Então não tinha quem produzisse aquilo, quem nada. Então era eu que tinha que abrir as cartas, separar. Às vezes a pessoa queria, olha, eu quero a música da Celine Dion. E eu separava por música. Então tinha uma mesa na rádio, o tamanho dessa daqui, e eu ia pontuando assim, essa aqui é a música, o cara pediu tua música, depois eu ia lendo. Chegou uma hora que eu não conseguia ler, lógico, 800 recados por dia, eu tinha das 10h30 até a 1 da manhã para ler. Juro, eu não tocava música mais na rádio. O que você fazia? Eu só falava. E mesmo assim, eu só conseguia ler 300 recados, 400. Você só lia? Só lia. Você podia pôr música ao fundo, assim? Né? Não, tinha. A música ao fundo tinha. Né? O playback ali no fundo tinha. Mas eu não conseguia mais oferecer a determinada música que as pessoas pediam para... Eu não conseguia. Não tinha condições. Não tinha. Lógico que isso foi muito legal, foi muito bacana viver tudo isso. Atender o telefone era difícil para mim. Era assim, eu... 102. Alô, rádio? Pois não, boa noite. Enfim, e era isso. E eu não tinha como. Às vezes eu deixava fora do gancho para poder falar ali. Um pouquinho. E eu ficava com horror de deixar fora do gancho, porque eu sabia que tinha gente que ficava ali 4 horas. Aguardando. Quando eu atendia, poxa, graças a Deus que eu consegui falar. Pô, eu sofria com aquilo também. Eu queria atender aquela pessoa, né? Enfim. Era um resultado do meu trabalho, do meu esforço, era felicidade. Eu ficava feliz com tudo isso, óbvio, com essa audiência toda. E isso durou, eu fiquei na rádio, acho que 1 ano e meio, tendo essa felicidade aí. Posso falar uma tentando me coisinha virar. só para você? Pode. Uma delícia, né? Acabou o primeiro bloco, gente. Mas a gente Passa já rápido. volta, viu? Não sai daí não. Olha, esse negócio vai assim, num tsunami. Até já. E estamos de volta, foi rapidinho, mas para dizer que ele estava assim angustiado de não estar conseguindo mais atender a tantas solicitações. Então, numa rádio onde se devia tocar músicas, tempo integral, das 8 às à 1 da manhã, ele simplesmente passou a ler muitas, né? Não todas, das cartas. Exatamente. O que você fazia então? Você desligava o telefone. Eu tinha que deixar fora do gancho para poder falar. Então, eu até cheguei a falar algumas vezes no ar, falar assim, gente, me desculpem, eu sei que é difícil ligar para cá, mas a quantidade de ligação é tanta. Pô, eu entendo vocês, né? Mas não tinha como, Sônia, porque senão não tinha. Imagina, não tinha mais vida, né? Não dava. Eu soltava as músicas, é eu que abria o microfone, é eu que falava, eu tinha que ler tudo aquilo e não dava, não tinha Mas como. eu sei que você foi muito amado, viu? Foi. Nessa Nesse época. sentido, eu agradecia já diariamente todo mundo, todos os recados, todo o carinho. Realmente foi muito bacana. Foi muito bacana. Marcou, foi parte da sua história, parte do seu caminho, né? Foi. Mas você não aguentou, mesmo porque financeiramente não era um bom dinheiro, sim, né? Sim. Você estava meio que estacionado, né? Aí, de repente, você parou. Sim. Parou para repensar sua vida, seu caminho, ver qual seria a sua busca próxima. Foi. Né? Porque futuro, não. DJ, você continuou. Continuei. Né? Esse amor sempre continuou. Foi. Mas o que aconteceu? Você parou por um tempo só sendo DJ, mas a sua cabeça, o seu coração diziam que você deveria continuar. Esse sucesso foi uma coisa muito legal, muito bacana. Eu falava assim, pô, o sucesso é sinônimo de investimentos também, enfim, é sinônimo de que você está fazendo a coisa certa, né? Mas é lógico, eu tinha 18 anos de idade, né, Sônia? Muito então, assim, pequeno. Exatamente. Então, eu não soube lidar com ter que largar isso, de não ter outro lugar para ir, de se eu tiver que procurar alguma coisa, eu teria que sair de Bragança. Isso para mim era muito difícil, ter que sair de Bragança. Nada acontece por acaso. Né? Hoje eu falo isso tudo. Na época, apesar de ser difícil, eu falei assim, poxa, o que eu posso fazer? Continuei trabalhando como DJ. Mas você é um fuçador de primeira. Eu sou um fuçador As de oportunidades vêm para você também. Foi aí que surgiu, né? Foi, porque daí assim,
eu comecei a mexer com um programa chamado CorelDRAW, um programa que enfim, se usa para fazer ilustração. Eu já mexia já na época, e fuçador de tudo. Instalei na minha máquina lá e comecei a fuçar e já fazia. Então, quando eu ia fazer alguma festa de DJ, eu fazia os cartazes, os convites, os flyers, né? E para distribuir por aí. E foi numa dessa que eu mudei o rumo. Como é que foi? Conta pra mim. Eu fui fazer uma festa aqui em Bragança e a pessoa que era dona do salão da festa, por um acaso, estava com uma ideia de fazer uma TV em Bragança, e eu não sabia. E ele falou assim, gostei desse cartaz que você fez. Eu tenho umas ideias de uns nomes, você tem como, você bola uns logos para mim? Se eu falar um nome para você, você fala, bom, eu falei assim, bolo. Aí fui lá, fiz, ele me deu os nomes, Mamãe e Companhia, Bragança Notícias. Nessa eu já comecei a desconfiar, Bragança Notícias. Tá muito esquisito, né? Mas eu fiz os logos e levei até ele. Aí ele pegou e falou assim, pô, que legal, que bacana. Só que sabe o que eu precisava de você? Que você animasse isso. Pegasse esse logo e alguma coisa fosse juntando aí o quebra-cabeça e formasse esse logo. Você tem como fazer? Fuçador de tudo, né, Sônia? Tenho, né? Tá bom, vamos ver o que vai dar. E aí comecei a procurar o que eu podia instalar no meu computador, que era pequenininho lá, com as suas limitações. Na época, né, que não é como é hoje, que tem esses softwares todos e tudo, já era mais difícil, comecei a procurar. Enfim, achei um programa, fucei, fiquei lá queimando a cabeça e consegui animar aquilo de alguma forma. E aí ele falou assim, pô, bacana, gostei do que você fez. Daí ele falou assim, daí eu falei, quando ele me contou que era realmente, ele estava com a ideia de ter uma TV em Bragança, ele falou assim, poxa, a sua voz também é interessante. Eu falei assim, então, eu também sou locutor, tal, e dei para ele o portfólio também. E aí foi a primeira oportunidade. Ele falou, quero que você trabalhe na TV como editor, fazendo a computação gráfica da TV, animando os logos que vierem dos comerciais e sendo locutor, tá bom? Quando eu precisar fazer uma chamada, uma locução de um comercial, vai ser a sua voz. Pode ser? Pode. Comecei a trabalhar na TV. Foi assim que eu entrei. E você tinha uns 25 anos? Aí já tinha 25 anos, já. E você fazendo então esses logos, aí começou a trabalhar nessa televisão e você teve um programa? Não, foi depois. Foi depois. Porque a gente fiquei nessa TV um tempo, até que a TV já estava assim, cambaleando, enfim, tinha os seus problemas, e aí não deu certo mais de continuar na TV também, o salário também não era muito legal, e eu falei assim, poxa, não vai dar para continuar, infelizmente, nessa TV. E foi aí que surgiu uma outra oportunidade. Mas você, antes disso, era DJ também. Aquele DJ residente do... Pois é, eu entrei primeiro para tocar no Hotel Santo Agostinho, aqui em Bragança. Santo Agostinho, isso. Fiquei um tempo lá, acho que foi quase um ano. E aí, depois disso, que foi junto com a entrada dessa nova TV, que daí eu saí dessa primeira e fui para uma TV a cabo aqui em Bragança, que era da TV Horizon. Estúdio Perfil. Você tinha um programa lá. Eu tinha também, era âncora, né? Exatamente. Do Fernando Costa, meu querido, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar lá, e daí já lá como editor de imagem. Que daí o Glaucio, que é uma pessoa querida, dá um abraço para ele mesmo, falou assim, pô, Monese, se você já edita áudio, é a mesma coisa, o vídeo vai só um tchan a mais, um plus. E você vem aqui me ajudar, vem aqui entrar como editor. Eu te ensino o básico aqui, como é que faz, e como você já edita áudio, você não vai ter problema. Vai ser moleza. E foi aí que realmente não tive problema nenhum para me adaptar, foi muito rápido, e comecei como editor da TV, também como locutor. Exatamente. E apresentador. Pois é. Né? Esse é uma coisa também. Tem uma também. pessoinha que está ali agora, atrás das câmeras. Tequinho, né? Tequinho. Que na realidade não é uma pessoinha, é uma pessoona de coração. Todos nós trabalhamos juntos, né? Na TV Horizon. E foi um prazer muito grande de conhecê-los e de compartilhar até hoje essa presença, essa técnica deles, deles fazerem a gente cada dia mais bonita, né? Com uma voz melhor aqui, todos os... Estão junto com a gente aqui também, mas ele foi responsável por uma oportunidade que foi dada a este menino aqui, este homem,
que você vai contar pra gente. O Pintado era um dos, Era um dos dos donos, sócios, que era o Pintado, o Zé Raul Gironde e o Antônio Fernando Costa. Isso mesmo. Né? E o Pintado e o Teco tiveram uma ideia lá e, vamos ter um programa que a gente vai filmar umas baladas por aí e vai vir alguém fazer um teste aí. Você não grava, Monés? Gravo também, tava ajudando eles a gravarem o programa. E aí eu fui enfim, no estúdio, falei, olha, eu sou DJ, então, pô, me entrevista, já que, né, o foco do programa vai ser a balada, me entreviste. Gravaram lá, eu ajudando ele e tal. Aí passou, daqui a pouco bate na minha porta, Pintado, meio sério. Ô, Monés, tem alguém chamando, sei lá na sala lá. E eu falei, ixi, fiz alguma coisa de errado. Editei algum programa errado, né, fiz. E aí cheguei na sala, tava ele e o Teco lá, e eles explicaram a mim, a gente tem uma ideia do programa, você já sabe qual que é, e é você que vai apresentar. Você ficou boquiaberto. Você ficou, meu branco, Deus, né? que faço agora? Exatamente. Mas para resumir, topei a ideia. Era uma coisa que já estava, né? Por ser DJ, no seu sangue, por ser DJ, era uma paixão já. É uma coisa que faz parte também. E eu peguei aquilo com todas as minhas forças e sendo editor, sendo locutor. E você ainda fazia, era DJ da Santa Luzia? Aí que eu entrei no Santa Luzia. Foi logo no começo da TV, você entrei no Santa tudo. Luzia. Fiquei 3 anos como DJ residente do Santa Luzia. Você já conhecia a Ana Mara ou foi ali? Não, eu conheci a Ana Mara lá. Ah, viu? Foi assédio, eu brinco com ela. Foi assédio? Porque ela era minha chefe. Ah, verdade. Assédio na TV do Estúdio Perfil. E foi lá que eu a conheci, foi muito bacana mesmo. A minha vida mudou da água para o vinho. Já estava mudando, né? O universo já tinha colocado algumas portas abertas para mim. E eu nunca pulei atrás mesmo dessas oportunidades, como a gente está falando até agora. E aí peguei mais essa do programa e fiquei 1 ano e meio apresentando, chutando, cabeceando e tudo, né? Produzindo, apresentando, editando o programa, com a ajuda do Teco, do Seninha, enfim, de muita gente, da Érica, do Glaucio, do Amin. Eu não posso esquecer de falar isso para eles. O Amin, você viu que belezinha? O Amin, que onde agora está o Amin? Hoje está na TV Globo, da TV Tem, de Jundiaí ali. Amin, um beijo para você, meu querido, um beijo nosso, saudades de você, saudades de ter você por aqui, desse profissionalismo todo, sucesso, viu? Vai em frente, vença sempre. Beijão. Também estou com saudade dele. Nossa, puxando a orelha no Facebook. Quando a gente vai tomar um chopp e tal, quando você vem para Bragança? Nossa, eu quero estar junto, quero matar essa saudade. Falei junto hoje com o você. Glaucio. Falou? Falei hoje, mandei uma mensagem. Glaucio, tenha dó. Tenha dó. Pode endossar e falar, a Sônia também disse, tenha dó mesmo, vou viu? Vou fazer. Não, e aí fiquei esse tempo na TV. Mas o gostoso disso tudo é que vocês estão galgando. Sim. Cada um vai para as coisas que escolheu, para as pessoas, né? Verdade. Mas esse retorno sempre é muito gostoso da gente rever esses amigos que deram tão certo e vão dar muito mais. E que a gente compartilha com todo mundo, compartilha com você, Bragança, você, querido amigo ou querida amiga que está aí do outro lado. De saber que essas crianças de ontem, né? Hoje são esses homens, essas mulheres que a gente traz aqui e que eu digo, são anjos, viu? São anjos. E você disse que tinha alguma coisa a falar de anjo. Fala de anjo. Os anjos. Estou vendo até que você tem um livro aí. Não, eu vou mostrar, inclusive. Eu quero mostrar esse livro porque eu estava em Campinas e uma amiga, a Xó, lá de Campinas, estava lendo. E ela faz 1000 cursos e ela mesma é um anjo. Então eu logo me interessei, né? Porque eu estou numa fase assim bem gostosa, de muita energia, de muito amor, de muito perdão. E quando eu vi Anjos, Mensageiros da Luz, que é um guia para o crescimento espiritual, eu fiquei encantada e pedi isso aqui em Bragança, porque não tinha. E estou lendo. E como é daqui, eu saio para Campinas, eu fiquei com medo de esquecer o livro. Eu falei, eu vou levar comigo. E ele, ao ver o livro, ele falou, eu falo sobre anjos. Eu falei, só quero ver, vá lá, fale para mim. É essa nova etapa, porque daí, quando eu saí da TV aqui, que a TV deixou de existir, infelizmente, né, a gente não deram continuidade, enfim, eu falei, e agora? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que encarar, né, aquilo que eu tinha medo, aquilo que, enfim, vou ter que encarar. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu tenho X na poupança, só aquilo ali guardadinho. O que eu posso fazer com isso? Né? E eu peguei e falei, olha, eu vou ter que ir para São Paulo mesmo. E eu achava assim, São Paulo,
mais que São Paulo em termos de profissionalismo, né? Enfim, São Paulo é onde estão os melhores profissionais, é onde está o profissionalismo, né? Enfim. Onde está tudo ali, né? Aglutinado. Exatamente. E aí eu falei assim, como que eu posso, o que que eu acho que eu faço aqui em Bragança, que dentro das coisas que eu faço, seja locução, edição, o que que eu faço que eu posso, de repente, entrar em São Paulo no mercado legal e posso começar, de repente, já ter umas chances. E aí pensei comigo, Sônia, e pensei assim, falei, poxa, eu acho que primeiro eu vou entrar como locutor. Aí eu peguei... Isso na cabeça? Na cabeça. Porque editor de imagem, de repente eles mexem com softwares que eu nunca vi, né, os softwares profissionais, eu vi muita coisa... medinhos bons. Medinhos, exatamente. E aí eu falei assim, então vou entrar primeiro como locutor. Aí pedi ajuda do Murilo na época, o Murilo, lembra que tinha uma lanchonete aqui em Bragança? Lembro. No Lago, Brads? Lembro, Brads. Foi dele, o Murilo. Querido Murilo, faz muito tempo que eu não vejo. Ele tinha um estúdio de áudio, ele é baterista. E eu falei assim, Murilo, você tem como emprestar o estúdio por meia hora para mim? Fica à vontade. Aí entrei lá e gravei um pilotinho rapidinho. Um trechinho assim de algumas locuções. E gravei, comprei um tubo de CD na época, aqueles CDs, né, para gravar e tal. 100 CDs? 100 CDs. E falei assim, beleza, e agora? Não sei aonde que eu vou para São Paulo. Aí eu falo até hoje. Google é meu pastor e nada me faltará. Na época já tinha o Google. E eu comecei a fuçar no Google aonde que tinha produtora de áudio em São Paulo. E fui pontuando no mapa aonde ficavam as produtoras, porque o meu dinheiro não dava para ficar andando de táxi, pegando ônibus. Para eu ir com o ônibus fretado aqui de Bragança e parar, descia num ponto e falava, eu faço esse bairro. Agora descia no outro, fazia outro bairro. Descia no centro, fazia Paulista ali. Isso é num dia? Você fez assim? isso num dia só? Não, fiquei um tempão, nem lembro quanto, mas meses. Assim. Tá. Até terminar o tubo de 100 CDs. E fui batendo, de verdade, Sônia. Parei, peguei o endereço e fui lá e bati na porta. E a receptividade? Foi difícil Porque o que acontece é assim, as pessoas às vezes não têm tempo. Eu já estou acostumado, eu já tenho um locutor já, tá tudo bem e tal. E às vezes nem todo mundo é bacana. Lógico que eu recebi muitos nãos, lógico que eu já vi gente jogando o CD na minha frente, assim. Beleza, joga ali. Meu Deus. Mas assim, mas eu não podia desistir. De tudo, né? Mas eu não podia desistir, aquilo não ia me desistir nunca mesmo. De verdade, o fato de estar lá já era... Eu olhava, eu pensava comigo, porque eu fiquei muito tempo andando a pé. E sozinho, eu comigo mesmo. E eu ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Até onde eu já vim? Até onde eu vou? Né? Essas dúvidas todas na nossa cabeça. E eu, na verdade, de verdade, eu falo isso de coração mesmo, eu agradecia por estar ali. Então, no momento nenhum, mesmo com esses desprezos... Você perdeu essa alegria, nunca, essa vontade? De verdade, nunca. Então, fui lá, encarei e fui batendo, fui lá, realmente, de porta em porta e deixando. E desses 100 CDs, a história dos anjos se encaixa aí. Bom, eu estava esperando. Eu falei, aonde será que eu vou entrar perguntar para ele, cadê o anjo? Então, e daí? Aí. E aí, desses 100 CDs que eu distribuí só como portfólio de locução, me chamaram para algumas produtoras, falando assim, gostei do seu portfólio e tal. E depois de uns 8 meses, passou bastante. 8 meses? 8 meses depois dessa minha pretada. Essa entrega total dos 100 CDs. Me toca o telefone, Fernando, olha, sua voz foi aprovada, você vai narrar um programa assim, 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 que é para o Discovery Channel. Não saía a voz, né? A voz que tinha que sair, perdeu a voz. Você tem como vídeo tal aqui? Vovô, né? E fui, Sônia. Então é uma coisa que eu nunca havia feito até então, porque narração de comercial, a gente recebe um texto, você grava, hoje em dia grava na sua casa, se você tiver um estúdio. Mas no começo você ia em algum estúdio e tinha que ler aquele texto. Errou? Grava de novo, faz assim. E é bem diferente do que é a locução comercial. Porque a gente chama de voice-over, é uma locução para TV, ou seja, já foi feito esse programa em algum lugar, já existe uma narração em inglês, francês, chinês, enfim, e a gente só tem que traduzir para o português, a gente tem que fazer a narração. Mas você não faz a tradução? Não faço a tradução, já está pronto lá. Você é o narrador. Narrador. E aí veio essa oportunidade. Eu entrei lá, era um estúdio chamado Vox Mundi, que é uma das produtoras que eu trabalho, e eu entrei no estúdio, Você lembra que ano foi isso? Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu vou ter que lembrar mesmo. Vai mesmo, porque você disse que ficou fazendo 5 anos lá.
um dos programas, sendo narrador de um dos Foi. programas. Não foi isso? Que foi a poxa, Atração 2000 Perigosa, que você não pedia até para os amigos não assistirem, de tão horrível. É, Foi 2005? acho que por aí, Sônia, de verdade, acho que foi 2005. Viu? Você tem, não sei como, você não falou Não nunca. falei mesmo. Então, por isso, os anjos estão por aqui também. Foi. E eu entrei lá, como funciona assim, você tem um estúdio, uma cabine de 2x2, por aí, um vidro que separa você do seu diretor, que fica sentado junto com a técnica. Então existe o técnico de áudio que está ali para gravar, e, enfim, o que precisar. Tem uma TV de plasma na minha frente, com o time code, ou seja, o tempo de onde foi gravado o vídeo. E isso também tem para mim no texto. E ao mesmo tempo você está recebendo... Isso, o locutor. O locutor em inglês. Em inglês, é. E na outra você está tendo um retorno da sua voz. Isso, exatamente. E você tem que combinar Exatamente. esta voz aqui em inglês com a sua, que você está falando, assistindo Isso no mesmo. telão e vendo o seu diretor com a técnica lá. Meu Deus, é terrível. E a gente isso. tem que começar com ele e terminar com ele. E No normalmente, mesmo tempo, você disse? No mesmo tempo. E o que acontece é que às vezes não, né? O inglês, eles falam uma palavra, a gente tem que falar às vezes 2, 3, para poder dar o sentido. O sentido, né? O significado. Então a gente tem essa missão. Eu tenho que começar com ele e terminar com ele. E eu tenho que pegar aquele texto que veio para mim e encaixar ali. Às vezes não dá certo mesmo. Às vezes o diretor fala, vamos mudar? Vamos mexer no texto aqui? Ao invés de falar Jonathan e Juliette, vamos falar eles? Né? Jonathan e Juliette foram para tal lugar. Mas isso é ele, o diretor que dá ou é você? Não, o diretor. Eu E ajudo, às vezes eu dou uma opinião. O que você acha de a gente mudar aqui para tal coisa? Né? Mas quem decide mesmo é o diretor. Posso falar uma coisa? Pode. Acabou mais um bloco. Viu como são as coisas? A gente fala, tempo passa, não sei nem como. Mas você toma um cafezinho, vai tomar um suco, vai comer um pedacinho de pão, uma bolacha, mas não sai daí, porque a gente está te esperando. Até já. Estamos de volta, conversando gostoso aqui com o Fernando Gabriel César Monesi. E ele estava contando da sua nova experiência agora na Discovery. Mas antes dele continuar, eu vou perguntar uma coisa. Você continua fiel à sua paixão pela música? Você é DJ ainda ou você deixou um pouquinho de lado e começa daqui a pouco? Hoje eu toco só para amigos, assim, de vez em quando existe uma casa noturna aqui em Bragança que eu conheço o pessoal de lá, e aí de vez em quando eu faço Por que eu fiz? A gente está falando aí da locução, mas eu também, logo que eu fui para São Paulo, que eu tive essas oportunidades e tal, eu tive outra oportunidade que é, daí sim, a parte que eu já fazia na TV aqui de edição de imagem. Então, algumas produtoras me chamaram e eu comecei a editar os programas. Como tudo acontece direitinho, né? Exatamente. Você teve aqui esse aprendizado, esse conhecimento e foi desenvolver lá. Foi. Aí, lógico, aquilo que eu tinha falado antes, um outro equipamento, uma outra qualidade, enfim, a gente melhora, a gente trabalha com gente que te ensina, enfim. Foi bem bacana mesmo e até hoje eu continuo também com... DJ para amigos. Não, digo, como editor de imagem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem a ver com o DJ, que é essa pergunta. Então, o que eu faço hoje? Eu falei assim, eu vou juntar os dois. Existe o videoclipe da música. Isso. Então, eu vou começar a tocar com videoclipe. Ao invés de eu tocar só com música, já que eu edito... Já vou... Só que o DJ, ele toca uma versão que não é a versão, às vezes, original. A maioria das vezes não é a versão original. Né, um exemplo agora, existe aquela cantora Adele, né, que tem gente que fala Adele. Adele, a versão, uma das músicas dela é lenta, é romântica, né, ela até chora quando ela canta. É para depois das 10h30. Mas não é uma música que se encaixa na danceteria. Aí o que o DJ faz? Pega a versão remix da música. Alguém vai lá, faz uma roupagem, um produtor vai lá, um DJ, e muda aquela música e consegue colocá-la ali dentro.
Só que daí o videoclipe original, ainda tá o videoclipe da música lenta e tal. Então o que eu comecei a fazer? Eu falei, pô, e se eu colocar a versão remix Junto do com áudio o original? junto com o vídeo? Entendi. Então eu faço um remix do vídeo. E aí, fazendo isso, eu tenho material para poder tocar numa danceteria com videoclipes. Lógico. E a minha época que eu ia nas danceterias era os anos 90. Que você era bebê, menininho, né? Então, como eu gosto muito dos anos 80 e 90, eu fui lá e peguei, comecei a baixar todos os videoclipes de Michael Jackson, que você imaginar, e fazer essa versão extended para poder tocar. Então, assim, hoje eu não consigo mais tocar como DJ, porque a minha profissão de locutor e editor não dá mais tempo para poder me dedicar realmente a ser DJ. Mesmo porque a remuneração não é tão grande, né? Enfim. Mas aí o que eu faço? Como eu conheço o pessoal, fala assim, olha, vocês querem que eu faça uma noite aí dos anos 80 e 90? Então esse ano, por exemplo, já fiz uma vez, quem sabe ainda dá tempo de fazer mais uma. E aí, de vez em quando eu faço. Você deu um preço, o pessoal se junta. E para os amigos. Lógico. Então, a semana retrasada mesmo, fiz um casamento de um amigo que exigiu, né? Você tem que ser o meu DJ. E eu falei, claro, sou com muito prazer. E foi uma das melhores noites que eu já toquei. Verdade? Verdade, porque toquei de tudo. Não é diferente, o interior é diferente nesse sentido. E não é só isso. Sabe por que você disse que foi uma das melhores noites? Porque você voltou a fazer o que você ama. Sim. E fazia tempo que você não fazia. Então você se dedicou e você curtiu, né? Aquilo que você voltou a fazer, sabendo que não vai fazer isso mais no seu dia a dia. É isso. Né? E que vai ser pingadinho. Não, um dia você volta, viu? Um dia, quando você estiver tranquilinho, com uns 55 anos, assim, você senta lá com a Ana Mara, me convida, que eu ainda vou estar viva, viu? E aí a gente senta e curte um bom vinho, se for verão, a gente... Um vinhozinho, ai que delícia, gostoso, uma ideia, viu? Porque como é sexta-feira, a minha ideia é a seguinte, amigos, a minha ideia é a seguinte, é estar servindo para os meus convidados um vinho gostoso, uma tacinha, porque pode ser que ele vá viajar ou vá, sei lá, mas se ele não for viajar, então a gente brinda aqui a nossa sexta-feira com um belo vinho e precisamos de alguém que coloquem aqueles, eu não sei como é o nome. Vocês patrocinam, o amigo que tiver, deixa aqui e sai no crédito. É uma ideia, viu? A gente precisa. Muito legal, quem sabe você como convidado vem tomar aqui o seu vinho, do seu... Põe uma adegazinha aqui. Não precisa nem de adegazinha, mas 2 vinhozinhos aqui, tá muito bom. Mas a gente voltando a falar que você matou essa vontade que você tinha, que você estava, né? De voltar a mexer com música, a colocar ali, conhecendo o seu pessoal, as suas músicas, de fazer esse entrosamento. Muito legal isso. Mas eu vou entrar num tema agora. Nós vamos saber o que é que ele anda fazendo nesses últimos anos, de 2005 para cá, como locutor, como narrador do canal de TV Discovery, Travel and Living, ou então pelo ID, né? Ou Discovery Channel. Ele faz alguns documentários, ele é narrador disso tudo, locutor. Então ele começou como locutor do canal da Discovery. Foi o Discovery, foi a primeira. Não, primeiro foi o Discovery, essa ligação que eu te falei que de repente assim, e agora? Que foi um anjo, né? Que foi um anjo. E era um programa de espaço, falava sobre espaço, era Odisseia no Espaço. Eu tinha 5 episódios e mais um making off ainda, tal. Aí cheguei lá, todo nervoso, né? Mas enfim, eles gostaram, achei bacana fazer. E você tem isso gravado ainda, que a gente possa estar colocando isso? Eu tenho um trechinho para mostrar. Então a gente vai dar uma paradinha e vamos assistir, porque são alguns segundos. Tá bom. E a gente volta aqui já, vamos lá. Imagine uma missão tripulada explorando os planetas. Pisar nas planícies empoeiradas de Marte ou nos campos de lava seca de Vênus. Entrar na atmosfera do gigantesco Júpiter e ser carregado pelos ventos de Saturno. Estas são apenas algumas das histórias contadas na série Odisseia Espacial. O que mais? Depois de Odisseia? Tem Os Anjos.
Os Anjos, como foi isso? É a história dos anjos. Vamos começar com o conhecido. A representação mais familiar dos anjos surge no Natal. Eles ficam expostos em todos os lugares, nas lojas, nos cartões. As crianças os adoram. Os anjos decoram as nossas casas e as nossas árvores de Natal. Uma atividade típica de Natal nas escolas nos apresenta uma clássica imagem de anjos vestidos de branco, com a auréola balançando e um par de asas de papelão feito em casa por mães corujas. Para muitas crianças, essa é a introdução à história de Cristo. E os anjos estão lá desde o começo. Já reprisou o ano passado, eles normalmente reprisam na Páscoa, no Natal, épocas, né, que marcam mesmo, né? E é bacana, porque realmente tem coisa que a gente nem imaginava. E você tem como estar me passando isso? Tem. Porque atualmente os anjos estão me cercando de uma forma tão gostosa que eu gostaria de assistir. Eu gravei. Não sei o que eu pude, eu gravei para ter como portfólio, enfim. Eu tenho sim. E os anjos valeu muito a pena fazer. E aí tem aquela série Macabra, que já é o quinto ano que eu faço. Mas você continua fazendo? Continuo fazendo, porque assim, enquanto dura a série, eles não mudam muito os locutores, os narradores, enfim, os dubladores, se tem o mesmo personagem. Tem séries, por exemplo, que os dubladores, que não me atrevo a ser dubladora, né? Porque para ser dublador você tem que ser ator. E imagine o seguinte, Sônia, para ser dublador, por que eu não topo muito? Para ser dublador, a gente tem que fazer... Se o cara tosse, você tosse junto. Se ele chora junto. Se ele fala, você foi até lá e pegou... e você tem que fazer igual. Né? E a dificuldade, eu vejo, porque junto, no mesmo estúdio que eu gravo a narração, grava também os dubladores. Quem me dirige é o dublador. Até é muito legal, porque as pessoas... Hoje em dia, né, você assiste o filme e você acostuma com a voz. E lá eu vejo no estúdio, né? Você identifica. Peraí, passou o Bruce Willis do meu lado. Por favor, fala oi de novo. Né? É bacana isso. Porque e é terrível quando mudam, né? E quando mudam. Não teve alguma coisa então, agora? Mas normalmente acontece isso. Então, tem a ver com o que eu estava falando também. Então, eles não trocam a voz da pessoa. Se é um narrador que está narrando desde a primeira série, ele vai narrar todas as séries enquanto existia aquela série. Mythbuster, que é um programa muito bacana do Discovery, são as mesmas vozes, tanto dos personagens principais, que são aqueles dois que fazem teste com tudo, quanto o narrador. Então, assim é também na dublagem. Então, o John Travolta vai ser o John Travolta. Mas acontece, claro, como aconteceu, que eu estava contando para você nos bastidores, do Bruce Willis, a voz do Bruce Willis. O dublador faleceu, né? E aí quem que vai continuar a fazer o Bruce Willis? Quem? Lembra o Lion do Cats? A voz? Era a mesma voz. Era a mesma voz. Exatamente. E aí quem que vai narrar o Lion do Cats? Quem que vai narrar o Bruce Willis? E aí eles têm que achar um novo dublador. Que tenha pelo menos a mesma... Que tenha um timbre parecido, talvez. Eu não sei como eles fazem. Eu também não sei, mas quem assiste realmente vai ter assusta, porque vai dizer, nossa, mudou alguma coisa aqui, não sei bem o que é. Quer dizer, mudou o personagem, o Bruce Willis é o mesmo, né? E aí o que aconteceu comigo foi isso. Eu comecei a narrar essa série, chamada Atração Perigosa, que é uma série que conta histórias de pessoas que se unem para cometer crimes reais, quer dizer, existe imagem de arquivo, existe a pessoa sendo entrevistada lá, a polícia interrogada, existe cenas, às vezes, do jornalismo, né, da casa da vítima, e aí eu sou obrigado a contar essa história. Então, deixa eu contar uma historinha para vocês. Essas imagens rapidinhas dessa série que ele faz há 5 anos, que se chama Atração Perigosa, e que é horrenda. Ele disse que é muito pesado, que nem a mãe dele assiste. Deve ser mesmo, mas nós vamos deixar essas cenas para o outro bloco, para o último, tá bom? Porque acabou o tempo. A gente volta já já.
depois a gente vai ver aí uns segundinhos de atração perigosa, para que vocês realmente vejam rapidamente que as cenas são fortes realmente, pesadas, mas que existem, né? Atira! Não! Atira! O que tá esperando? Em 2 de julho de 1984, eles são condenados a 25 anos de prisão pelo assassinato de Karen Barnes. Em 1985, eles recebem a mesma sentença pelo assassinato em primeiro grau de Clark Stevens. E em 1987, pelo de John Hellier. Eles só terão liberdade condicional em 2038, quando Michael tiver 87 anos e Susan 96. Fernando, a narração que você aprendeu lá atrás no Senac permanece intacta até os dias de hoje? Mudou muito, Sônia. Verdade? Mudou muito. Até por um tempo, eu fui a voz do canal Discovery Travel and Living, que hoje mudou de nome, hoje chama TLC. E mudou toda a plástica do canal. E ali você fazia mudando toda a plástica. O Anthony Bourdain, era fazia. ali? O Anthony Bourdain. Fazia chamadas do canal. Então, todos os programas que tinham no canal, eu tinha que falar. Então, Anthony Bourdain sem reservas. Todas as quintas no Discovery Travel and Living. Nossa. E era legal, porque tem a ver com o que eu estou falando assim. Foi mudando, porque antes tinha aquele padrãozão. Como? Meu professor de locução, ele fala que isso vem porque ao começo da televisão era assim, as pessoas falavam, como que alguém diminuiu e ficou daquele tamanho e será que alguém está dentro dessa caixinha? Como que sai a imagem daqui, né? Essa imagem que a gente assiste. Então as pessoas eram sobrenaturais. Tipo? Tipo, a vozes não sei do que. Então, ou seja, eram vozes assim, o R pronunciado dessa forma. Né? E isso era o começo da televisão. E hoje em dia não é mais isso. E hoje em dia tudo vai para o coloquial. Ou seja, eu tenho que falar com quem está ali do lado da câmera, né? Quem está lá assistindo de casa, de igual. Oi, tudo bem? Você tá legal aí na sua casa? Não está? Mudou a apresentação, não é assim que você se dirige às pessoas? É assim. Então, assim como acontece também, exatamente, e assim como acontece também na narração comercial. Você vê por exemplo, um comercial de uma picape de alguma marca, uma picape cabine dupla, né? Você tem aquela coisa da força, do cara falando assim, mais força, mais potência, ainda continua. E uma voz grave. Mas às vezes é um cara assim, pô, você já se imaginou no meio do mato, subindo a montanha? Mudou. É verdade, mudou e mudou muito. Mudou muito. Mesmo porque quando tem uma voz assim, encorpadona, a gente estranha. Exatamente. A gente estranha, a gente não identifica. Exatamente. É muito engraçado. No Travel and Living, eu tinha a chance de poder fazer assim, olha, a próxima chamada é um programa de um ricaço, snob, que vive achando o máximo. Ele tem uma casa, um iate, enfim, tudo. E você vai ter que falar sobre isso, tá bom? Faz uma voz aí de um cara ricaço. Eu fazia uma voz de um cara ricaço. Como é? Aí eu fui lá e, enfim, fiz alguns testes lá para ela. Ela falou assim, gostei disso aí. Aí a chamada era assim. Tenho uma mansão sobre rodas, com uma TV de plasma, portas automáticas e estúdio de som. Um iate com 10 quartos, helicóptero e o meu personal chef. Uma suíte com piscina elevada, quadra de basquete e 3 animadoras especiais. Você não quer ser meu amigo? Era desse jeito. E no final eu terminava. Você não quer ser meu amigo? E aí tem um amigo que brinca comigo e fala assim, cara, essa chamada ficou um ano e meio no ar, Sônia. E aí a pessoa falava assim, você deve receber uma energia meio negativa das pessoas, porque quando você fala, você quer ser meu amigo, quando fala assim, tem a dó esse rico snob. O pessoal fecha essa... Apesar de ser só a minha voz, eu dava o tom de que... Transmite. É uma energia estranhíssima. A gente transmite isso, exatamente, né? A gente transmite carinho, a gente transmite alegria, amor. Mas assim, bancar o snob, sai pra lá, desliga a televisão, né? Eu cheguei a fazer a locução de um programa chamado... Ai, meu Deus do céu, como é que era o nome do programa? Que era Comidas Exóticas.
que aquele cara que ia viajando pelo Brasil, pelo país, pelo mundo, pelo todo, planeta, comendo barata, caracol, aquelas coisas lá. E eu tinha que falar assim que o cara era forte, né, macho. Então era uma locução tipo cinema. Um homem. Uma missão. Uma odisseia gastronômica. Onde o desagradável pode ser delicioso. Em um mundo de covardes, este homem é um herói. Uau! Para dar o tom de que ele é o cara que tem a coragem de colocar uma barata na boca. E aí começou a mudar a locução. Né? Antigamente, pode ver, até hoje é assim ainda infelizmente, Sônia. Você vê o jornalismo, as pessoas usando uma cantada para falar, porque você se apoia nisso. Então, jornalismo. E ontem à tarde aconteceu isso na cidade de São Paulo. E você vê isso muito no jornalismo. Então, mudar a voz, impostar, ou então terminar tudo com an. O locutor que se acha... o locutor que se acha locutor, ele já entra na sala falando: oi, tudo bom, an? Fala, daí você pede para ele: fala urubu, urubu, an. Tudo termina com an. Né? É muito engraçado. E você vê isso ainda. Mas, lógico que a coisa está mudando. Acabando, está mudando. Os profissionais que ainda têm isso, por favor, se reciclem, porque a gente tem que ser natural mesmo, a gente tem que falar de igual para quem está assistindo. Vamos falar um pouquinho sobre essa série que começou semana passada. Foi. O segundo capítulo foi nesta terça, na Discovery. Foi nessa terça às 11, eu acho que 11h20, 11h30. 11h20, tá aí. Que é Os Sobreviventes, Largados e Pelados. Se você não assistiu, vale a pena, porque é muito show. A gente vai ver aí uns segundinhos do filme, mas a gente volta já. É uma hiena. Ela saiu faz um tempão. E tem umas hienas por aí. Ai, meu Deus. Olha uma hiena. Eu tenho que dar fora. Dois estranhos. É a minha parceira. Um homem e uma mulher. Ambos com experiência em sobrevivência, decidem colocar suas habilidades à prova. Eles ficarão sem água, sem comida e sem roupas. Seu desafio é sobreviver por 21 dias. Caramba, a gente tá ferrado. Sabendo que o corpo humano aguenta apenas 3 dias sem água. Precisamos de água, rápido. E começa a entrar em colapso depois de 3 semanas sem comida. Este é o Monte Everest dos desafios de sobrevivência. Será que um homem e uma mulher são capazes de sobreviver na natureza, largados e pelados? Isso acaba com todos os outros reality shows de sobrevivência. Então, voltamos, né? Depois de você assistir, muito legal. É incrível, você não deve perder. Terça-feira, 11h20, na Discovery. Discovery o quê? Discovery Channel. Discovery Channel, na Normal Zona. Conta pra mim como foi fazer, então, essa locução dos largados e pelados. Pois é, né? Tem um nome esquisito, quem né? Olha, quem ouve, gente, não fica totalmente... Quer dizer, eles ficam pelados, mas não mostra isso na televisão, não. Porque tem gente que fala assim, pô, não vou assistir, meu filho está aqui, vai mostrar alguém pelado na televisão. Não tem, porque eles embaçam, as partes. E tanto o homem usa uma folha. Onde ele arranjou aquilo? Então, não, tem um dos episódios, até não entrou no ar ainda, para quem vai assistir, que eles acham algumas coisas. A menina tem que a menina acha uma mala, aí eles fazem de tudo, né? Só tem aquilo, pega uma mala, corta a mala e coloca ali como uma sunguinha. Mas que mala? A produção coloca? Não, sujeira de praia. Que infelizmente eles vão em vários lugares do mundo. Vai numa ilha deserta. Mas infelizmente a gente suja tanto as praias, né, gente, por favor, que eles acham coisas assim, acham garrafa PET. E aí nessa usa a garrafa PET para poder boiar e pescar. Ainda por sorte, né? Eles encontram alguma coisa. Porque eles só podem levar um item de sobrevivência. A regra do jogo é essa. Eles escolhem o item? Só pode levar um item. Então, assim, um leva um facão e o outro leva, igual foi essa semana, já foi para o ar, que ele leva um óculos de piscina para mergulhar. Para poder... descobrir comida. Caçar peixe, enfim, pegar o que for. E eles podem só levar esses itens, só isso. O que você levaria?
O que eu levaria? Facão, com certeza. Só um, então você já acabou. Acabou. Aí eu dependeria da escolha da Engraçado, parceira. eu fiquei pensando que talvez eu levasse uma corrente, nem sei para que serviria isso, Não, mas uma corrente, verdade. sério. Eu levaria uma corrente. É. Me pergunte para quê, me coloque lá, a gente vai ver. Pense você, o que você levaria? Se você fosse largado e pelado numa ilha deserta, sob as intempéries todas, sem comida, sem Exatamente, fósforos, sem nenhum tipo de coberta, de... Tem o sol, tem os mosquitos. mas aí a gente até passa uma terra, aí você consegue, né? Sol e mosquitos, você até consegue fazer um chapéu alguma coisa, de Robinson Crusoe. Mas é difícil, viu? É difícil. Foi bacana, Sônia, ter recebido essa oportunidade de narrar, porque daí eu fugi daquele coisa macabra toda e fazer um programinha legal, que eu pudesse falar, mas está sendo ao mesmo tempo também uma coisa nova para mim, porque nova em que sentido? A locução original em inglês é muito rápida. Americano, né? Americana, Então ela é muito rápida. E aí, lógico, a gente para falar em português, já o tradutor já tem que colocar às vezes 2 palavras para poder dar o sentido. Então você tem que voar, né? E eu tenho que voar. Está sendo, sim, Realmente trabalhoso, difícil. porque eu tenho que começar com ele, terminar com ele, então... Criatividade, meu querido. Exatamente. Criatividade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Além disso, você trabalha para produtoras. Trabalho para produtoras, faço Fora tanto aí. locução quanto edição, computação gráfica, tudo. Que, aliás, gente, eu estou aqui querendo muito agradecer a esse meu querido aqui, porque vocês vão ver que meu programa vai ter uma nova abertura, novas vinhetas, uma finalização caprichada. Por quê? Porque ele me deu de presente, viu? Então é assim, as pessoas que eu tenho a agradecer, meus anjos aqui, né? Além desses meninos que trabalham aqui comigo e que se doam por completo, eu tenho muito a agradecer ao Fernandinho Monese, ao Fernando, nosso querido, porque vocês vão perceber, a partir de hoje, já devem ter percebido, que melhorou muito, porque ele estudou, ele foi buscar e ele colocou tudo novo para mim. Um presente que vai aí continuar e vai engrandecer Bragança, né? A nossa Altiora, a nossa TV Altiora que está assim crescendo e a gente está crescendo junto. Então você vai ver lá o nome do Fernando lá embaixo. Fernando Monese nos agradecimentos. E todos que me ajudaram de uma certa forma, porque hoje vocês já perceberam que eu podei novamente o meu cabelo. Eu não, né? O Albino mudou de lado, então ele está sempre olhando e dizendo assim, estava olhando você no programa passado, eu vi que está um pouquinho comprido aqui, tá legal, mas vamos dar uma melhorada. Então, Albino, Salão Reluz, meninas, Albino, obrigada também a vocês. Me adorei com o novo visual. Fernando, eu quero agradecer a esse trabalho todo que você está tendo, agradecer a edição de hoje. O nosso querido Rafael Ataídes precisou ser operado e, graças a Deus, um segundo presente nos foi dado e que calhou, né? Por isso que eu disse, por isso que eu trouxe esse livro aqui, dizendo o seguinte, anjos da guarda, anjos, não são só aqueles alados que estão aí do outro lado, voando no céu, de jeito nenhum. Os anjos são enviados de Deus que andam, caminham conosco aqui na Terra. Mesmo quando você acha que aquela pessoa um dia fez mal, ou tratou você mal, ou você viveu com essa pessoa e ela te magoou, mais para frente você vai entender que foi um anjo que foi colocado ali para te ensinar alguma coisa legal. Então, anjos, eu agradeço a todos vocês, anjos, viu? E quero dizer o seguinte, eu quero deixar um minutinho para este menino lindo aqui, que esteve conosco uma primeira vez, que foi hoje, mas que vai ser sempre o nosso convidado aqui. Vai constar no meu programa, no crédito sempre, vai me ajudar sempre que eu quiser, assim como eu estou aqui presente para ajudá-lo na melhor forma possível naquilo que ele precisar. Fernando, eu quero que você se despeça para depois eu me despedir. Não, obrigado pela oportunidade, pelo carinho, é um prazerzaço poder ajudar. Melhoras aí, Rafa. E é isso, estou à disposição de vocês. Quero agradecer mesmo a todo mundo que fez parte dessa trajetória. Torço a Deus que continue vivendo por mais bastante tempo aqui nesse mundo,
para tentar fazer o melhor, que é o que eu sempre botei para mim, é fazer o melhor aonde eu estiver. E não ter medo das coisas. Então, acho que um pouco disso que eu passei, de ir para São Paulo, de encarar os meus medos, eu acho que serve de lição, assim, para quem está com medo aí, encarar e buscar. E mesmo se não tiver grana, né, vai lá que você consegue. Então, é isso. Eu não falei que esse menino é um anjo? Aliás, eu tenho trazido pessoas assim maravilhosas para vocês. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse bate-papo super, mega informal. E para mostrar como um menino de 12 anos que tinha um sonho, não tinha dinheiro, tinha medos, né? Venceu, foi vencendo um a um. Então não se esqueça, não tenha medo, tenha fé, tenha confiança, tenha alegria, porque eu digo que a gente deve viver, quando eu digo viver a vida, tanto viver quanto vida tem sempre que ser em maiúsculo, bem grande, com alegria no coração, que você vai transformar não só você, como todo o seu entorno. Eu espero que essa energia que está aqui hoje, que está aqui conosco, se direcione a vocês nesse final de semana super gostoso, uma sexta-feira, sábado, domingo e segunda. Mas a gente se vê na outra sexta. Um beijo grande. Até lá.